Oi, pessoal! Nesse vídeo de cálculo vetorial, a gente vai utilizar o teorema de Stokes para calcular uma integral de linha. Essa integral de linha que está aqui. Bom, o teorema de Stokes, ele generaliza o teorema de Green. O teorema de Green relaciona a circulação ou escoamento, né, em sentido anti-horário, de um campo vetorial ao redor de uma curva fechada e simples. E essa curva ela é uma curva que estava no plano. E o teorema de Green, ele relaciona essa integral de escoamento com uma integral dupla sobre a região R que era delimitada pela curva C. No caso do teorema de Stokes, ele relaciona essa circulação ou escoamento do campo ao redor da borda C de uma superfície S, que no nosso exemplo o C está aqui em vermelho, né? Então, relaciona então a circulação do campo ao redor da borda C de uma superfície S, que está orientada no espaço, com uma integral de superfície. E a integral de superfície associada a essa integral de circulação é essa que está aqui. Então, neste exemplo, o que nós estamos chamando de campo vetorial F é o campo de três variáveis, f de x, y, z, dado por 3z na primeira coordenada, 4x na segunda, 2y na terceira, e C é a fronteira desse paraboloide, que está ilustrado aqui, z igual a 4 menos x² mais y², conforme a figura. Então, nós temos esse paraboloide aqui côncavo para baixo, e a gente vai estudar o escoamento ou a circulação desse campo F ao longo dessa curva que está em vermelho aqui em C, que é a curva dada pela interseção, né, do plano Z igual a zero com o pedaço do paraboloide. Então, aqui no item 1, eu já coloquei o enunciado do teorema de Stokes. Então, como eu comentei antes, ele diz que essa circulação aqui é a mesma coisa do que calcular essa integral de superfície que está aqui na direita. Uma outra anotação, né, para esse escoamento, essa que eu coloquei aqui intermediária, alguns autores escrevem nesse primeiro formato ou nesse segundo formato, né? O que indica que eu estou falando de escoamento é esse T aqui, porque eu estou calculando tudo com a componente tangencial do campo, né? Certo. Então, uma coisa importante que a gente tem que observar também e que vamos utilizar na solução desse exemplo é que quando eu quero calcular o escoamento ao longo de uma curva como essa que C que está aqui, notem que ela é o bordo tanto desse pedaço de paraboloide côncavo para baixo, quanto eu poderia olhá-la como bordo desse disco aqui que está no plano, né? Que é o que está dentro dessa curva C, né? Então, essas duas superfícies, tanto a casquinha do paraboloide quanto a do disco, elas possuem em comum essa curva C como sendo o bordo delas. E uma afirmação importante é que a integral ao longo dessas duas superfícies, desde que elas sejam orientadas corretamente, é igual. Então, por vezes, como nós vamos ver daqui a pouco, para calcular esse vetor normal que aparece aqui nos dois lados da igualdade, eu sempre devo escolher a superfície que for mais simples de utilizar. Neste caso, em vez do paraboloide, a superfície mais simples vai ser a do disco que está no plano. Tá? Então, a gente quer resolver esse exercício utilizando o teorema de Stokes. Utilizar o teorema de Stokes significa, em vez de calcular essa integral de linha, calcular, por exemplo, essa integral de superfície. Ou, dada essa integral de superfície, calcular a integral de linha. Como está pedindo para usar o teorema, a gente supõe que o enunciado pede para a gente calcular esta integral aqui. Porém, a gente vai, neste exemplo, eu vou comentar com vocês os dois lados da igualdade. Tanto essa integral aqui, que eu vou chamar de 1, essa integral aqui, quanto esta aqui. Então, eu posso calcular as duas integrais, até para a gente poder perceber qual é a dificuldade, as diferenças entre calcular uma e a outra. E, obviamente, concluir no final que elas têm que dar o mesmo valor, porque, afinal de contas, vale o teorema de Stokes. Então, se eu fosse resolver um exercício e está pedindo para calcular, basta calcular um dos dois lados, né? Ou a integral 1 ou a integral 2. Aqui aí vocês julgarem que for mais simples. Então, dando continuidade, a gente está chamando de 1 a integral do lado esquerdo, que é a integral de linha, né? Neste caso, o nosso campo
eu vou colocar aqui em preto. O campo F, lembrando que ele é o campo f de x, y, z, dado por 3z, 4x e 2y. Então, além disso, a curva C, né, que estava representada lá no, que é o bordo aqui, que está em vermelho e é o bordo dessa minha superfície, eu preciso parametrizar. Afinal de contas, aqui nós temos um dr, né? Então, a parametrização dessa curva vai ser, como ela é um círculo, né? E ela está no plano XY, ela é um círculo, anti-horário, cosseno T, seno T, e a altura dela é 0, só que ela é um círculo, não é uma circunferência de raio 1, né? A circunferência é a interseção do parabolóide com o plano z igual a 0. Quando eu calcular essa interseção, que é o 4 menos x² mais y², com o plano z igual a 0, fazer essa igualdade, eu consigo concluir que, deixa eu colocar aqui, 4 é igual a x² mais y². Então, o fato de ter 4 aqui significa que o raio dessa circunferência é 2. E quando eu parametrizo, eu devo acrescentar, então, o raio aqui na frente. Como eu dei a volta completa, significa que o t vai de 0, esse parâmetro, né, vai de 0 a 2π. Então, essa é a parametrização da curva C quando eu faço, né, a escrita de cada uma das funções coordenadas. Além disso, eu vou precisar calcular o dr, né, que aparece lá na integral. Então, esse dr é derivar todas as coordenadas. Então, na primeira coordenada é menos 2 seno t dt. Na segunda, 2 cosseno t dt. E na terceira, 0. Além disso, eu vou passar as coordenadas. A gente não pode esquecer, né, que essa primeira coordenada aqui da curva é o que a gente vai chamar de x, a segunda é o meu y e a terceira é o meu z. Então, agora eu vou passar o campo F, que tinha essas coordenadas x, y, z, esse 3z, 4x, 2y, vai ficar 3 vezes z, que é 0, né? 4 vezes o x, que é 2 cosseno t, e 2 vezes o y, que é 2 seno t. Então, as coordenadas do campo vão ficar 0, 8 cosseno t, vou colocar aqui, é mais bonito, 0, 8 cosseno t e 4 seno t. Então, quando eu for calcular esse f escalar aqui, dr, eu vou fazer o produto escalar normal, vou multiplicar as coordenadas do campo pelo dr. Então, a primeira, o dr tá aqui, né? E o f tá aqui. Quando eu fizer esse produto escalar, primeira coordenada com primeira coordenada vai dar 0. Segunda coordenada com segunda coordenada, 2 cosseno t vezes 8 cosseno t, 16 cosseno ao quadrado de t dt. E a terceira coordenada vai ser 0 vezes 4 seno t, que é 0. Então, aqui, 0. Então, a integral 1, que é essa integral sobre a curva fechada C, f, dr, vai ser equivalente à integral de 0 a 2π de 16 cosseno ao quadrado de t dt. 16π. O resultado dessa integral é 16π. Tá, mas esse é o primeiro lado, né? Então, se eu quiser utilizar o teorema afirma que essa integral, em vez de calcular essa integral de linha, eu poderia ter calculado essa integral número 2. Então, vamos fazer isso. A integral número 2, ela é a integral dupla de f vetorial. Deixa eu copiar aqui a notação como tá aqui. Essa notação aqui é a mesma notação de rotacional, tá? Depende do autor. Vou colocar aqui para ficar mais. O rotacional de f, escalar o normal à superfície, e o ds, que é a diferencial da superfície.
Então, para poder calcular essa integral, primeiro eu preciso calcular quem é o rotacional, né? Então, é essa quantidade aqui, quanto vale. Então, o rotacional, a gente pode calcular da seguinte forma. Posso utilizar aquele algoritmo que ajuda a gente a calcular derivada em relação a x, derivada em relação a y, derivada em relação a z, o operador, né? E as coordenadas do campo, que no caso eram 3z, 4x e 2y. Então, quando eu usar esse algoritmo para calcular o rotacional, o resultado vai ser 2, 3 e 4. Então, deu as três coordenadas constantes neste exemplo. Além disso, eu preciso do vetor normal unitário da superfície. Esse vetor normal unitário, bom, aí como eu comentei antes, no início do vídeo, eu posso usar, desde que as orientações combinem, né, de as duas superfícies, qualquer uma delas que faz de modo que essa C seja o seu bordo. Quando eu penso na superfície como sendo esse disco aqui, limitado pela curva C, que é uma circunferência de raio 2, esse disco ele está no plano. E com essa orientação anti-horária que a gente que estabelece, né, aqui a curva C, pela regra da mão direita, o vetor normal ele aponta para cima. Então, o vetor normal a uma coisa que está no plano é o 0, 0, 1, porque eu vou querer ainda que ele seja unitário. Então, por isso que fica mais fácil utilizar o disco ao invés do paraboloide. Então, quando eu fizer esse produto escalar aqui do rotacional do campo F com o meu normal, vai sobrar só a terceira coordenada, porque como vocês podem ver, multiplicar a primeira coordenada com a primeira vai dar 0, segunda com segunda vai dar 0, então o 1 vezes 4 vai dar o 4. Então, dentro da integral, essa integral de superfície rotacional do campo escalar vetor normal à superfície de sigma, ficou a integral de superfície da constante 4 de sigma. Como 4 é constante, sai da integral ds. Essa integral aqui, de sigma, desculpa. Essa integral aqui, nós vimos que ela justamente significa a área da superfície. A área do disco, como eu tenho um disco de raio 2, né, a gente já viu antes, vai ser 4 vezes π raio ao quadrado, o raio 2 ao quadrado. Então, aqui 4 vezes 4, 16 π, conforme a gente já tinha encontrado aqui, calculando o lado direito daquela igualdade. Se eu não tivesse, não lembro que essa integral aqui que eu destaquei em vermelho é a área da superfície, eu poderia calcular essa integral. Tá? Então, para como que eu posso calcular essa integral? Como a gente tem aqui esse diferencial de sigma, eu preciso da parametrização da superfície. A parametrização da superfície quando se trata de um disco ainda é mais simples do que a superfície quando se trata do paraboloide. Então, caso você queira utilizar a parametrização, no caso de um disco, eu tenho R de UV, o cosseno V, o seno V é parecido com o do círculo, né? 0, porque eu estou no plano Z igual a 0, onde esse U, ele representa o raio, então varia de 0 a 2, e esse V é o ângulo, né? De 0 a 2π. Então, lá no plano XY, eu tenho meu disco aqui, né? Então, para a variação dos U's é de 0 a 2, e o ângulo de 0 a 2π, porque eu dou uma volta completa. Então, voltando aqui, a integral, a derivada em relação a U vai ficar cosseno V, seno V e 0.
a derivada em relação a V vai ficar menos o seno V, o cosseno V e zero. O produto vetorial, derivada em relação a V, vai ficar, já pensando no algoritmo aqui, né, 0, 0, U. Se quiser, pode pausar o vídeo nesse momento para poder verificar que de fato dá isso, né? E a partir daqui, então, o módulo da derivada em relação ao vetorial derivada em relação a V vai ficar módulo de U, como o U variava de 0 a 2, né? Então, ele é positivo, U. Então, a integral sobre a superfície de sigma, né? É a mesma coisa que integral de 0 a 2, integral de 0 a 2π. Aqui dentro vai só o U, né? Porque, vou repetir aqui primeiro para ficar mais claro. Essa integral de S du dv. Então, como o U variava de 0 a 2, o V de 0 a 2π, aqui deu U dv du. E agora, então, o que eu tenho que fazer é calcular essa integral. Lembrando que tinha um 4 aqui na frente multiplicando, né? 16π, que a gente já tinha encontrado na folha anterior, certo? Então, recapitulando, queria utilizar o teorema de Stokes para resolver esta integral de escoamento ao longo da curva C aqui. O teorema de Stokes é uma generalização do teorema de Green. Poderia calcular tanto o lado, o teorema de Stokes afirma que essa integral de escoamento é igual a esta integral de superfície que a gente chamou de 2. Nós utilizamos, em vez da superfície paraboloide, o disco, porque essa curva C é o bordo comum entre essas duas superfícies. E para verificar que vale a igualdade, nós calculamos as duas integrais. Mas para resolver essa integral utilizando o teorema de Stokes, eu poderia apenas ter calculado a integral 2. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.